Todo homem, em algum momento, vai se deparar com ela, a mulher difícil. Aquela que contesta, que impõe limites, que não se impressiona fácil. A mulher que parece estar sempre testando a sua postura, a sua palavra, a sua firmeza. Para muitos, ela é um desafio. Para outros, uma ameaça. Mas para o homem de alto valor, ela é apenas mais uma oportunidade de mostrar quem realmente é, sem precisar dizer uma só palavra. A verdade é que mulheres difíceis não querem submissão, nem bajulação. Elas querem presença, querem verdade, querem consistência. Elas não testam para derrubar, testam para reconhecer. E o homem que entende isso não se ofende, não reage com raiva, não perde a cabeça. Ele continua sendo o que é, porque ele não busca controle, ele busca conexão. E sabe que o respeito é a base de qualquer relação real. O erro mais comum é tentar agradar para diminuir a tensão. Mas o homem de valor não se dobra para conquistar. Ele se mantém firme para se posicionar. Porque ele não quer ser aceito por engano. Ele quer ser enxergado com clareza. E se uma mulher não consegue lidar com isso, ele não força. Porque um homem que se conhece não implora para ser compreendido. Ele apenas se afasta com elegância. Neste vídeo, você vai descobrir como um homem maduro, centrado e de alto valor emocional lida com uma mulher difícil, sem se rebaixar, sem perder a elegância, sem abandonar quem ele é. E talvez você perceba que, ao mudar sua postura, tudo ao redor muda também, inclusive ela. Se você está pronto para parar de reagir e começar a conduzir com maturidade, respire fundo. Porque o que você vai ouvir agora pode te transformar de forma definitiva e silenciosa. O primeiro passo para lidar com uma mulher difícil é simples, mas exige maturidade. Não leve para o pessoal. Quando ela questiona, provoca ou parece indiferente, o homem comum se sente desafiado em seu ego. Ele tenta revidar, se justificar ou impor autoridade. Mas o homem de alto valor enxerga além. Ele entende que muitas atitudes difíceis são, na verdade, mecanismos de defesa. São expressões de medo, de desconfiança ou de experiências passadas mal resolvidas. Por isso, ele não reage. Ele percebe. Ele não entra na dança do conflito. Ele mantém o centro. Isso não significa ser passivo. Significa ser consciente. Ele responde com clareza, sem elevar o tom, sem se encolher. Porque sabe que perder o controle emocional para provar um ponto é o maior sinal de fraqueza. E ele não precisa vencer discussões. Ele prefere preservar sua paz. Essa firmeza tranquila desarma, porque mostra que ele não está ali para disputar espaço, mas também não vai ceder o próprio chão. A mulher difícil, ao perceber que não pode manipulá-lo emocionalmente, sente algo que talvez não esperasse: respeito. E é esse respeito, silencioso e firme, que abre espaço para uma relação mais verdadeira. Não porque ele tentou mudar ela, mas porque ela viu que, com ele, o jogo não funciona. O homem de alto valor também sabe ler o contexto. Ele entende que uma mulher difícil pode estar apenas protegendo algo valioso dentro dela. Por isso, ele não tenta invadir. Ele observa, ele escuta, ele respeita os limites sem se anular. E com isso, transmite uma mensagem poderosa. Eu não estou aqui para quebrar suas barreiras. Estou aqui para ver se você está pronta para baixá-las. E talvez essa seja a maior força do homem maduro. Ele não tem pressa. Ele sabe que qualquer conexão verdadeira exige tempo, consistência e respeito mútuo. E se ela ainda não consegue confiar, ele não força. Ele continua inteiro, porque no fim das contas, ele não está tentando ser aceito por qualquer mulher. Está pronto apenas para ser escolhido por quem reconhece seu valor. O homem de alto valor entende que uma mulher difícil, muitas vezes, está apenas testando a profundidade dele. Ela quer saber se ele sustenta o que diz, se mantém a postura mesmo sob pressão, se tem espinha ereta quando o jogo emocional aperta, e ele não se intimida, porque sua firmeza não vem de arrogância, vem de consciência. Ele já fez o trabalho interno, e por isso, ele não cede ao medo de desagradar. Enquanto outros se apressam em tentar agradar, mudar de discurso ou mostrar flexibilidade demais para conquistar aprovação, ele faz o oposto. Ele se mantém estável. E essa estabilidade, que parece dureza para os inseguros, é vista como poder pelos que sabem o que querem. A mulher difícil, quando percebe que não consegue desequilibrá-lo, começa a enxergar nele algo raro.
confiança real. E isso, mais cedo ou mais tarde, vira atração. Mas atenção, isso não significa ser inflexível ou insensível. O homem maduro escuta, ele está atento, ele considera. Só que ele não se desfigura para caber na expectativa de ninguém. Ele ajusta a rota quando é coerente, mas nunca abandona sua essência. E essa habilidade de ouvir sem se apagar é o que separa os homens de valor dos que vivem em função de aprovação alheia. A mulher difícil, muitas vezes, provoca porque quer saber se ele vai resistir. Não por maldade, mas por necessidade inconsciente de entender se ela está diante de um homem de verdade ou de mais um personagem. E o homem centrado não recua diante da intensidade. Ele encara, não com agressividade, mas com presença. Ele permanece inteiro diante do caos. E é isso que, silenciosamente, a faz começar a confiar. Por fim, o homem de valor não entra no jogo da sedução baseada em poder. Ele não precisa controlar ninguém para se sentir seguro. Ele se basta. E essa autonomia emocional o torna livre e, ao mesmo tempo, profundamente desejável. Porque, no fundo, toda mulher difícil quer baixar a guarda. Ela só está esperando encontrar alguém que não a force, mas que a mereça. Um dos maiores diferenciais do homem de alto valor é sua capacidade de lidar com tensão sem se desregular emocionalmente. Ele sabe que uma mulher difícil, em muitos momentos, vai testar seus limites, seja com ironia, com distância emocional, com provocações veladas. Mas ele não reage como um adolescente inseguro. Ele não entra no embate. Ele responde com presença e clareza, como quem diz: "Você pode até tentar me tirar do eixo, mas eu já descobri onde ele está." Essa autoconsciência é uma muralha invisível. Ele não se machuca fácil, não se sente diminuído por uma rejeição momentânea, nem leva tudo para o lado pessoal, porque ele entende que o comportamento dela diz mais sobre ela do que sobre ele. E essa leitura limpa o campo. Permite que ele atue com sabedoria e não com reatividade. E é justamente isso que a intriga, no melhor sentido possível. Ele também não precisa vencer toda a conversa. Não precisa dar a última palavra. Às vezes, ele simplesmente diz: "Entendi seu ponto", e encerra ali. Porque ele não está em busca de controle, está em busca de clareza. E se a conversa não leva a isso, ele não prolonga. Ele se retira com elegância, porque seu tempo, sua energia e sua paz têm valor. E ele age como alguém que sabe disso, e cobra isso nas entrelinhas. O homem de valor não se apaixona pelo caos. Ele observa o caos e escolhe se quer ficar. Essa escolha é o que o torna poderoso. Ele não se deixa capturar pelo drama. Ele decide se aquilo vale a pena. E essa capacidade de decidir com frieza e respeito, sem frieza emocional, mas com clareza interna, faz com que até a mulher mais difícil pare, reflita e, muitas vezes, mude a postura. Não porque ele impôs, mas porque ele inspirou. E o mais curioso é que, ao se manter firme diante da instabilidade dela, ele cria o que ela mais deseja, mesmo sem admitir: segurança. Porque, no fundo, toda mulher difícil é uma mulher que ainda não encontrou alguém que segure o emocional dela sem se perder. E quando ela encontra esse homem, algo muda. Ela baixa a guarda. E o jogo termina. Porque ali, finalmente, ela pode descansar. O homem de alto valor não tem medo de perder uma mulher que não sabe reconhecê-lo. Essa é talvez a diferença mais marcante entre ele e os demais. Enquanto outros vivem na tentativa de serem aceitos, ele vive na verdade de ser quem é. Ele sabe que, se precisa forçar espaço em alguém, esse espaço nunca foi dele. E é por isso que ele impõe limites sem raiva e se afasta sem drama. Porque seu valor não está em ser tolerado, está em ser escolhido com consciência. A mulher difícil, acostumada com homens que se desdobram para agradar, estranha essa postura. No início pode até tentar dobrá-lo com silêncio, ironia ou distanciamento. Mas ele não se move pelo medo de ser rejeitado. Ele continua firme, porque sabe o seguinte: perder alguém por ser autêntico nunca será uma perda. Pior é perder a si mesmo para manter alguém por perto. E isso ele não faz. Ele também não transforma o conflito em competição. Se ela eleva o tom, ele reduz a intensidade. Se ela joga, ele se retira. Não por fraqueza, por estratégia emocional. Porque o homem de valor entende que o domínio emocional começa pelo autocontrole. Ele não precisa gritar para ser ouvido. Ele não precisa vencer para ser respeitado. Ele apenas age com tanta clareza que até o silêncio comunica. Essa capacidade de não se rebaixar
mesmo quando provocado, ativa algo muito poderoso na mente feminina: admiração. Porque por trás de toda mulher difícil existe uma mulher observadora. Ela pode te desafiar, mas está vendo cada detalhe da sua postura. E quando percebe que você não se abala, que não se justifica, que não se desfigura, ela começa a te ver diferente. Começa a se perguntar: por que ele não caiu no jogo como os outros? E a resposta é clara: porque ele não joga, ele se posiciona. E nesse momento o jogo muda, porque a mulher difícil não resiste ao respeito silencioso, ao autocontrole elegante, ao limite firme. Ela pode contestar por fora, mas por dentro ela já reconheceu: esse homem não é como os outros. E quando ela percebe isso, a dificuldade dá lugar à entrega. Não por submissão, mas por reconhecimento. E esse é o tipo de entrega que não se força, se conquista com postura. O homem de alto valor sabe que não está diante de um problema a ser resolvido, mas de uma pessoa complexa, como ele também é. E essa consciência muda tudo. Ele não vê a mulher difícil como um obstáculo, mas como alguém que, por trás da postura desafiadora, deseja algo tão básico quanto profundo: ser compreendida. E por isso, ele não tenta vencê-la, ele tenta compreendê-la, sem se perder nela. Essa compreensão não vem de um manual, vem de presença, de escutar sem interromper, de observar sem pressa, de falar apenas quando a palavra vem do lugar certo. O homem maduro aprendeu que empatia não é se anular para agradar, mas se manter inteiro enquanto se conecta. E quando ele age assim, mesmo a mulher mais resistente percebe: aqui eu posso ser intensa, sem medo de ser esmagada. Ele também sabe identificar o limite entre o que é intensidade legítima e o que é desrespeito. Ele acolhe a emoção, mas não tolera abuso. Ele entende os altos e baixos emocionais, mas não normaliza a instabilidade tóxica. E esse equilíbrio entre empatia e limite é o que o torna diferente. Ele não precisa gritar que merece respeito. Ele simplesmente vive de forma que o respeito se torna inevitável. E quando uma mulher sente que pode ser intensa sem que o homem perca o equilíbrio, e sem que ele perca a si mesmo, ela sente algo que poucas vezes sentiu: liberdade emocional. Porque agora ela entende que pode mostrar as partes dela que assustaram outros, e que ele continuará ali, firme, inteiro, sereno. E é essa serenidade que, no fundo, toda mulher difícil procura, mesmo que não saiba expressar. Por fim, o homem de valor nunca esquece disso. Ele está escolhendo também. Ele não está ali apenas para ser aceito. Está ali para perceber se ela realmente merece o espaço que ela está tentando ocupar. E se percebe que, apesar da intensidade, há respeito, verdade e disposição para crescer, ele fica. Mas se percebe que há apenas caos e disputa de ego, ele agradece o encontro e parte, com paz. A maior força do homem de alto valor está na sua capacidade de escolher a paz sem abrir mão da intensidade. Ele sabe que não precisa de uma mulher perfeita, nem de uma relação fácil, mas precisa de algo que seja leve no essencial: respeito mútuo, verdade nos gestos e equilíbrio nas trocas. E se mesmo diante das dificuldades ele enxerga potencial real, ele investe, com presença, com maturidade, com intenção. Ele também entende que a mulher difícil não se entrega por palavras, mas por atitudes. Ela precisa ver que ele é constante, que não muda de tom ao primeiro sinal de tensão, que não se transforma em outro para agradar. Quando ela percebe que ele é o mesmo, no riso, na discussão, no silêncio, algo dentro dela se rende. Porque estabilidade hoje é um afrodisíaco raro. E mais do que isso, ele não se apaixona pela idealização dela. Ele vê quem ela é, com os excessos, os medos, as contradições, e escolhe, mesmo assim, se houver reciprocidade. Porque o homem maduro já entendeu que intensidade sem consciência é um incêndio, mas intensidade com equilíbrio é um farol. E se ela for esse farol, ele vai, sem medo de se queimar, mas com sabedoria para não se apagar. A mulher difícil, quando encontra esse tipo de homem, passa a agir de forma diferente. Não porque foi domada, mas porque foi compreendida e, ao mesmo tempo, desafiada de maneira madura. Ela não sente que precisa lutar para ser respeitada. E justamente por isso, começa a se abrir, a confiar, a querer ficar. E quando uma mulher difícil quer ficar,
é porque algo verdadeiro aconteceu ali. O homem de alto valor não precisa que ela mude, mas precisa que ela esteja disposta a evoluir ao lado dele. E se há essa disposição, ele constrói. Se não há, ele não força, porque sua vida já é completa, sua paz já foi conquistada, e sua presença é um presente. Um presente que só quem está pronta saberá receber e valorizar. No fim das contas, lidar com uma mulher difícil não exige força bruta, nem estratégia de manipulação. Exige presença. A verdadeira virada acontece quando você para de tentar controlá-la e começa a controlar a si mesmo. Porque o homem que domina suas emoções, domina qualquer situação. E não pela força, mas pela clareza. Ele não reage, ele responde. Não implora, se posiciona. Não pressiona, sustenta. Ela pode até resistir no início, pode testar, tensionar, provocar, mas se encontrar diante de si um homem que não se quebra, nem se dobra, ela inevitavelmente muda o tom. Porque o feminino, quando encontra o masculino verdadeiro, se realinha. A intensidade dá lugar à entrega. O desafio vira admiração. E o que antes parecia caos, se transforma em conexão profunda. Mas isso só acontece se você souber quem é. Se tiver limites claros, valores firmes e respeito próprio em primeiro lugar. Um homem que negocia demais sua essência, perde o que tem de mais valioso, sua integridade. E nenhuma mulher, por mais bonita ou interessante que pareça, merece que você se abandone para ser aceito. Porque o amor que exige autotraição nunca é amor, é prisão. Você não está aqui para ser o capacho de ninguém. Está aqui para ser inteiro, verdadeiro e consciente do seu valor. E quando você se coloca assim no mundo, as relações mudam, as pessoas se ajustam, e as mulheres difíceis que estiverem prontas para algo verdadeiro vão parar de lutar e começar a escolher você, não porque você venceu uma disputa, mas porque você nunca entrou nela. Se esse vídeo falou com você, curta, comente, compartilhe. E mais do que isso, continue se desenvolvendo, porque o mundo já tem homens demais tentando impressionar. O que falta são homens dispostos a se tornar referência. Seja esse homem, não para controlar ninguém, mas para nunca mais perder a si mesmo.